Conversas que esclarecem. Ideias que transformam. Olá, meus amigos. Estamos aqui presente em mais um podcast direto da fonte. Queria agradecer a todos vocês que estão presentes assistindo esse programa de hoje. Hoje é um programa especial. Nós vamos falar sobre um tema essencial para a saúde e qualidade de vida na terceira idade. Vamos falar sobre fisioterapia hospitalar. Tá? Para tanto, eu fiz questão de convidar uma pessoa muito próxima, uma pessoa amiga, e um profissional qualificado para tratar desse assunto que é de extrema importância para todos nós. Eu sou Marcos Medrado, vou estar contigo aqui durante esse programa todo, tá? E queria já desde já anunciar a presença aqui do nosso querido Noé Tavares Neto, que desde já vou pedir a permissão para encurtar esse nome, para chamá-lo apenas de Neto, porque nós temos uma relação de amizade de mais de 40 anos, então me sinto à vontade, me sinto íntimo para poder chamar de Neto. Neto, muito prazer e muito obrigado por ter vindo aqui ao podcast Direto da Fonte. Olá, Marquinhos. Olá a todos. É um prazer estar aqui nesse podcast e poder mostrar a fisioterapia no amplo contexto, né? São diversos assuntos que nós vamos abordar e mostrar como a fisioterapia vai ser importante no processo de envelhecimento do ser humano e é importante para a sociedade de uma maneira geral, para trazer qualidade de vida para todas as pessoas que necessitarem desse tipo de serviço. Bom, para você, meus amigos, que têm parentes, amigos, ou até você mesmo que esteja necessitando, entre em contato com alguém que possa estar necessitando assistir esse debate, essa apresentação, porque nosso convidado, Noé Tavares Neto, vai trazer temas bastante interessantes que possam servir a você e a toda a sua família, algum parente ou amigo que esteja precisando ouvir. Tá certo? Queria fazer alguns agradecimentos aqui agora ao escritório Marcos Medrado, advocacia especializada, que cuida da parte do direito criminal, do direito trabalhista, do direito de família e do direito condominial. Também fazer um agradecimento especial à Matiz Psicologia, da doutora Tatiana Oliveira, assim como também um agradecimento especial à Multivet Clínica Médica Veterinária, do doutor Anderson Trindade Fonseca. A todos vocês, muito obrigado. Neto, eu queria que você falasse um pouco da sua formação e experiência nessa área da fisioterapia. Bom, especificamente com a fisioterapia, eu tenho contato desde 2016, onde eu retornei aos estudos e na Universidade Católica eu tive minha segunda formação, que minha primeira formação, como você sabe, eu sou educador físico, né, de formação desde da década de 90, e em 2016 eu retornei à faculdade, quando me formei em 2020 e fiz uma especialização em fisioterapia hospitalar, com ênfase em UTI. Neto, ele é educador físico, com pós-graduação em fisiologia do exercício, fisioterapeuta, tem um registro no CREFITO 325708/F e pós-graduado em fisioterapia em UTI. Tá certo isso? Tá certo. Fisioterapia hospitalar com ênfase em UTI. Com ênfase em UTI. Neto, olhando dados, números, a gente observa que a pirâmide da sociedade, ela tem mexido muito, né? O estudo do IBGE indica que até 2023, nós éramos 33 milhões de pessoas acima de 60 anos. Há uma estimativa de chegarmos até 2030 com 40 milhões de pessoas acima de 60 anos. Como é que você, como profissional da fisioterapia, enxerga essa mudança da base da pirâmide para essa população que está envelhecendo, ou seja, e precisando cada vez mais de assistência? Bom, essa assistência passa muito pelas comorbidades, né? O ser humano, quando começa com os declínios do envelhecimento, ele precisa se cuidar. Então, o que eu vejo é que esse cuidado vem de uma forma muito tardia, né? Não faz atividade física, leva um estilo de vida desregrado e sedentário. Então,
quando ele vem a se cuidar, ele geralmente acusa de uma forma com sintomatologia de doenças, então ele já começa a se cuidar de uma forma bem tardia. Isso impacta bastante nos valores que são gastos nas unidades de tratamento do ser humano doente. Veja, nós temos hoje 57% da população brasileira com 65 anos. Certo? Com a expectativa média de vida, que vai chegar em 2026 a 78 anos de idade. O que é possível a fisioterapia atuar, em que é possível ela atuar para que essa população chegue a essa idade bem? Bom, primeiro, o ser humano quando envelhece, ele precisa ter qualidade de vida. Então, a fisioterapia intervém na prevenção de declínios e na reabilitação desse ser humano que está envelhecendo, esse ser humano que tem que envelhecer com a qualidade de vida à medida que ele participe da sociedade de todas as atividades, né? Tanto de autocuidado, tanto de participações sociais, tanto daquela senhorinha que pode ir no supermercado e trazer os sacos de compra, pode ir na missa sozinha. Então, a fisioterapia intervém justamente para prevenir esses declínios e trazer qualidade de vida para esse idoso. Quando você trata, Neto, da fisioterapia, eu falo porque eu até fiz muito uso da fisioterapia, eu já fiz 2 cirurgias de ombro, e lhe confesso que se não fosse a fisioterapia, eu não teria a qualidade de vida que eu tenho hoje. Tá? Eu até abusei do meu ombro direito, eu estou até talvez precisando fazer de novo uma cirurgia. Deus queira que não. Mas eu abusei e aí eu pago o preço. Mas tudo bem, a fisioterapia ela me ajudou bastante. Né? Agora sim, o que te levou a escolher a fisioterapia focado no idoso? Foi de uma forma natural, Marquinhos. Na minha idade jovem, eu trabalhava como educador físico. Então, eu transitava, né, treinando pessoas jovens. Essas pessoas, de certa forma, envelheceram comigo. Então, eu recebi uma demanda muito grande de pessoas me ligando, pessoas me procurando, para que eu pudesse dar conta dessas comorbidades, dessas doenças que aparecem. Bom, meu joelho está doendo, Neto, o que é que eu tenho que fazer? Meu quadril está doendo e tal. Com a educação física, eu fiquei um pouco limitado. Limitado no sentido de que tinham certas condutas que eu não tinha sapiência para poder utilizar. Fotobiomodulação, eletroterapia e tantas outras que existem, né? Aí eu vim para a fisioterapia para poder agregar esse valor, para melhorar um pouco minha prática clínica com esses pacientes, que deixaram de ser meus alunos e viraram pacientes. Não só eles, né? Familiares, no exercício de toda a minha vida laboral, envelhecemos juntos. E eu vim com esse trabalho aí de fisioterapia para poder corroborar isso aí. Então você acredita que o seu trabalho como educador físico, ele agregou valor ao seu trabalho como fisioterapeuta? Foi a base, Marquinhos. A base. A base porque são carreiras bem próximas, similares, mas completamente diferentes. Quando eu falo isso, as pessoas não entendem um pouco. Deixa eu te explicar. O fisioterapeuta tem uma possibilidade de atuação dentro dos hospitais. Os educadores físicos estão conseguindo essa possibilidade agora. Eu acho que tem alguns hospitais que tem. Então, mas os dois trabalham com o aparelho locomotor, né? Trabalham com a reabilitação de pessoas, cada um em sua área. Para você ter uma ideia, para qualquer doença, existe uma intervenção fisioterapêutica para melhorar a qualidade e ou reabilitar esse paciente. Qualquer uma, neurológica, osteomioarticular, né? Doenças musculares, doenças articulares, qualquer doença, o fisioterapeuta pode intervir. Existe uma diferença básica entre você tratar um paciente de uma certa idade, por exemplo, 50, 60, 70 anos, e tratar um paciente com 20, 30 ou 40 anos, ainda que seja com o mesmo aparelho, ou seja, digamos, então, vou trocar em miúdos. Eu tenho um problema de ombro.
fruto das minhas atividades físicas erradas ou certas, mas tenho. Tratar Marcos com 55 anos é diferente de tratar José com 80 anos, tendo o mesmo problema? Por quê? Não pela parte cronológica da idade, mas pela parte da individualidade biológica. Quem é Marcos com 50 anos e quem é José com 20, 30 anos? Existem jovens senhores e senhores jovens. Entende, Marquinhos? Então, a metodologia de tratamento pode ser a mesma, mas o mais importante é o histórico de vida pregressa sua e do jovem. Não estou te chamando de velho, meu amigo, que nós temos mais ou menos a mesma idade. Estou envelhecendo. Não, vovô, não, nada disso. O vovô era o apelido dele, viu? Na nossa época, há 40 anos atrás, ele sabe disso. Viu, Marquinhos? Então, no que tange a conduta vai ser parecida. Agora, no histórico de vida pregressa, quando você traça o plano terapêutico, você já define melhor a dosimetria desse tratamento. Tá, então assim, a sua formação como educador físico lhe proporcionou acompanhar o desenvolvimento físico, tanto do jovem para o idoso, e hoje vendo apenas o idoso, mesmo que você não tenha acompanhado. Então você consegue identificar, digamos, características deste desenvolvimento humano, do corpo humano, né? Sim. As fragilidades que nós temos, as tendências que nós temos, ou seja, cada corpo é um indivíduo, você não tem como mensurar o mesmo tratamento para todos. Esse foi o escopo da minha primeira especialização em fisiologia humana, da criança ao idoso. Então, nós transitamos por todo esse desenvolvimento humano até o envelhecimento, quando finalizamos com grupos especiais. Então, você estudando a fisiologia humana, você sabe em cada momento da vida quais são as recorrências de comorbidades que podem ocorrer, né? Meu trabalho com fisiologia foi sobre síndrome metabólica. O que é isso? Cardiopatia, diabetes e hipertensão. Essa tríade, depois de 50 anos, velho, é muito comum. Qual é? Cardiopatia, diabetes e hipertensão arterial. Porra. Chama-se síndrome X. Desses três aí só tem um. Plurimetabólica. Desses três só tem um, que é hipertensão. O resto não tem não. Hipertensão. Pois é, graças a Deus. Só dou contexto desse aí. Pô, então tá não é? Tá bom demais. Isso. Como tratar esses pacientes, né? Agora, pela questão clínica, quais são os objetivos da fisioterapia no tratamento dentro do hospital? Bom, dentro do hospital, nós prevenimos o agravo do quadro. O que é isso? O paciente está ali deitado. A maioria das vezes passa 24 horas deitado. Aí que nós intervimos. Qual o risco? O risco dele perder massa muscular, o risco dele ter uma trombose. Quando você viaja, Marquinhos, que você fica 40, 50 minutos sentado, até com as pernas esticadas no ônibus, você tem que levantar, não é? E fazer o sangue circular. Por quê? Para diminuir o risco de trombose. Então, nós já intervimos nisso. Intervimos também na mobilização precoce, para prevenir declínios do imobilismo no leito, a perda de massa muscular. Por quê? A perda de massa muscular é uma perda de energia. Nossos músculos são reservas energéticas. Isso no ambiente fora da UTI, né? Porque dentro da UTI, além destes fatores que eu já citei, nós temos os quadros de pneumonia, os quadros de pessoas que estão em coma. Então vem aí as mobilizações passivas, né, para prevenir enrijecimento articular, mobilizar esse ser humano que está ali inconsciente, e tem ainda condutas que eu não sei se as pessoas que estão assistindo sabem. Nós fazemos aspirações de vias aéreas. Seria uma... para poder melhorar o sistema respiratório. Exatamente, para dar qualidade de vida a esse paciente. Nós titulamos o oxigênio dentro. Então, todos os fatores que nós tratamos dentro da UTI levam a equipe toda, médicos, enfermeiros, à tomada de decisão.
não é? Então, a partir de nossa inspeção na UTI, inspeção dos parâmetros ventilatórios, a partir da inspeção do conforto respiratório do paciente, nós passamos isso para o prontuário, onde é muito importante para a tomada de decisão clínica de todos os envolvidos ali. É interessante você trazer isso, Neto, porque a ideia que fica, pelo menos para quem ignora o trabalho da fisioterapia, achar que a fisioterapia é somente e tão somente mobilidade. Você falou das complicações respiratórias. Sim. Ou seja, o trabalho do fisioterapeuta é, inclusive, fazer com que o paciente tenha um maior conforto respiratório dentro do leito. Exatamente. Isso agora na pandemia, que foi evidenciado pelas pessoas. Foi o que nós estávamos conversando hoje por telefone. Pô, teve um boom da fisioterapia, não é? Por quê? Porque dentro da UTI existe a ventilação mecânica. Essa ventilação mecânica é o quê? É uma respiração artificial. Então, com a comorbidade COVID, as pessoas dessaturavam, as pessoas precisavam ser entubadas, precisavam ser ventiladas. Então, os fisioterapeutas, né, foram vistos como as pessoas que faziam a dosimetria, faziam o ajuste das máquinas. E quem fazia isso eram os fisioterapeutas, em conjunto com as opiniões do médico e os fisioterapeutas, para tomar decisão, para o controle da oximetria, né, para dar uma qualidade respiratória àquele paciente, para que ele pudesse se recuperar do Covid. E agora, foi o boom como é que você adapta esses exercícios, por exemplo, a pacientes com limitações múltiplas, a exemplo, como assim, doenças crônicas? Como é que você adapta a atividade fisioterapêutica, você pode dizer assim, para esse paciente que tem várias comorbidades? Bom, você tem que avaliar. O primeiro passo, quando você vai atender um paciente, é olhar o prontuário, para saber por que ele foi internado, qual tipo de comorbidade que ele tem, e para definir qual tipo de conduta você vai seguir. Então, quando o paciente é politraumatizado, por exemplo, não é? Um simples ato da gente fazer um ajuste biomecânico no leito, se aquele leito está a menos de 90 graus, colocar aquele leito a 90 graus, a gente vai até o limite permitido, porque, como você está falando aí, um paciente muito grave, ele tem o imobilismo relativo, ele tem a possibilidade de fazer mobilizações mais ativas ou não, né? Isso, cada caso é um caso, Marquinhos. Agora, a sua atividade dentro do hospital, ela é plural, ou seja, você, como profissional da fisioterapia, você trabalha em conjunto com a equipe médica, a equipe de enfermeiros, a equipe de... se chama equipe multidisciplinar. Multidisciplinar. Ou seja, você tem que ouvir e ser ouvido também. Isso, tem reuniões técnicas de passagem de plantões e tal. Agora eu vou fazer uma pergunta um pouco fora do contexto. Tem muita gente dentro da rede hospitalar, ou até fora da rede hospitalar, que dá opinião sem ter conhecimento de causa? Como? Dá opinião sem ter conhecimento de causa? Quem é essa gente? Muita gente? Como assim? Pessoas que lidam no hospital. Vou dar um exemplo assim. Tem algum profissional dentro do hospital que, por exemplo, que não é da sua área, questiona a sua atividade como fisioterapeuta? O profissional fisioterapeuta, não sei se você sabe, ele não precisa nem de indicação de um médico. Vá procurar um fisioterapeuta. Ele tem condição hoje, pelo Conselho Federal de Fisioterapia, de avaliar, tratar e dar alta ao paciente. Então, você não precisa de uma indicação. Então, isso nos dá autonomia, como o médico tem autonomia. Cada macaco no seu galho, digamos assim. Cada profissional intervém da maneira que o paciente necessita. Então pode até fazer, mas você não vai bater de frente, né? Tem aquela política do ambiente e tal, mas você tem que tomar decisões porque você responde. Eu não sei nem se ocorre isso, né? Só me ocorreu a pergunta agora, porque não ocorre. Como é muita gente trabalhando junto. Não ocorre. Agora, uma conduta de um fisioterapeuta influencia numa prescrição medicamentosa, não é? Influencia no tratamento de feridas.
Por exemplo, um paciente que está ali imobilismo no leito, né? As enfermeiras sabem que tem que fazer uma mudança de decúbito para evitar os pacientes de internação domiciliar, e nem sempre os cuidadores, né, os técnicos de lá fazem isso. Então, o fisioterapeuta influencia na mudança de decúbito, que não é muito a nossa conduta fisioterapêutica, mas a gente orienta. Então, a parte médica, por exemplo, a partir do momento que a gente consegue botar o paciente sentado à beira-leito, consegue botar o paciente em pé, nós estamos dando uma melhora na qualidade de vida, na qualidade sistêmica, ajustes da pressão arterial e tal. Então, isso aí já diminui a parte dos fármacos, onde o médico está prescrevendo fármacos, ele já ajusta. Ou aquele paciente conseguiu sentar, tem controle de tronco, tem controle cervical, então a gente já pode deixar ele mais acordado. Então a gente já pode liberar a equipe para botar ele no sanitário, né? Já pode tomar um banho, não precisa ficar tomando banho no leito. Então, esses ajustes finos são feitos justamente por essa equipe multidisciplinar. É assim que funciona. Agora, Neto, como é que você lida com os casos, por exemplo, de sarcopenia, osteoporose, doença de Parkinson ou AVC dentro do hospital? Bom, sarcopenia é uma perda de massa muscular, não é? Grave. Ocorre muito com idosos. Então, é uma sintomatologia de um paciente já grave que está precisando dessa reserva, não está tendo essa reserva para vir do fígado, do sangue e tal, pega dos músculos. É para isso que tem o treino de força, né? O treino de força, um treino com uma certa sobrecarga, para que esse músculo acumule mais glicogênio. Aí vem a sua formação como professor de educação física. E também agregando como fisioterapeuta, que essa é uma cinesioterapia, né? Treino de força muscular. Treino de força em academia, treino de força muscular. Então, são aí que as linhas das duas profissões se juntam, não é? Pacientes com AVC é mais complicado de tratar? Bom, paciente com AVC é fisioterapia neurofuncional. A regra básica é o seguinte: tempo é cérebro, Marquinhos. Então, quanto mais precoce for essa intervenção fisioterapêutica no paciente com AVC, melhor o prognóstico dele de se recuperar. Já dentro do hospital, já nas primeiras horas do ocorrido. Por quê? Porque o sistema nervoso tem um fenômeno chamado neuroplasticidade. Então, o que se perdeu logo se conecta novamente, à medida do possível. Tem AVCs que levam a óbito, tem AVCs isquêmicos, tem AVCs hemorrágicos. Então, AVC é uma forma de você englobar muito abrangente, né? Mas a regra básica no AVC e fisioterapia é o que tempo é cérebro. Então, fica subentendido que tem que ser logo e tem que ser bem feito, né? E é comum um paciente, quando ele sofre um AVC, seja ele isquêmico, seja ele hemorrágico, a fisioterapia ser uma das ciências a serem convidadas a fazer parte? É fundamental. É fundamental. Tanto no ambiente hospitalar, como no decorrer ao longo de toda a vida desse paciente. Não só para prevenir uma recorrência, mas como para tentar minimizar os declínios, porque é súbito, né? De repente, você fica com uma plegia, uma paralisação de algum membro. Então, você tem que intervir logo, estabilizar, resolver o problema do AVC e depois traçar um plano terapêutico para que você reabilite. Tem AVCs que se reabilitam com órtese. E essa prescrição de uma órtese, né, de posicionamento de membros inferiores, de braço para o ombro, porque o braço, você não tem sustentação do braço, o ombro fica luxando. Então, você tem que orientar esse paciente, eu acho que ao longo de toda a vida, né? E a doença de Parkinson? Doença de Parkinson. Para tratar a doença de
pela fisioterapia? É a identificação da doença de Parkinson. Nós até Eu falamos, já por tive exemplo, paciente com doença de Parkinson. nós até falamos, por exemplo, de minha mãe, eu até citei esse exemplo de Sim, minha ela mãe, estava né? com marcha parkinsoniana, Isso. né? Aqueles passos curtinhos. Que eu nunca tinha ouvido falar desse negócio, não. Marcha parkinsoniana. Exatamente. Você vai ver. Quando você fizer o guguês, como é o nome? Guguismo? O guguismo, você vai achar no guguismo, viu? Então, é um diagnóstico bem difícil. Existem tratamentos com eletrodos transcranianos, isso é a parte médica. Porque você tem que estimular a dopamina a resolver os problemas nervosos, os problemas das conexões neurais. Então, isso aí, você tem que tomar fármacos também, não só a fisioterapia. A fisioterapia vai impedir os declínios, né? Vai aproveitar o que já tem e o que já está complicando, demorar um pouco mais. Mas eu acredito, o Parkinson especificamente, o Alzheimer, que você tem que intervir na medida de mais prevenir declínios do que conseguir retornos, né? A depender da fase. Que muitas vezes são irreversíveis, né? Exatamente, são neurodegenerativas, doenças neurodegenerativas. Então você trabalha na redução do dano, né? Do dano, na prevenção, redução. Prevenção. Mas existem casos como o da sua mãe, por exemplo, que um trabalho físico, aí que vem o histórico de vida pregressa. Dona Ondina, que Deus a tenha, conheci bastante, né? Mãe de Marquinhos. Era uma pessoa sedentária, não era, Marquinhos? Sim. Então, foi identificada, o profissional disse que tinha como fazer, levou ela para fazer atividade física, não foi? Musculação. Musculação 3 vezes na semana. 3 vezes na semana. Pronto. Ela melhorou, Marquinhos? Foi de 0 a 100. Então. Claro que dentro das condições dela, né? Isso. Mas- É exatamente aí. Mudança de hábito. Mudança de hábito. Educação e saúde, né? Neto, você falou aqui, por exemplo, das complicações que ocorrem dentro de um leito de hospital, inclusive aquelas complicações cardíacas, né? Agora, como é que a fisioterapia hospitalar pode evitar complicações como pneumonia ou trombose venosa? Porque são doenças justamente por falta da mobilidade, não é isso? A pneumonia, sim e não. Tem 2 tipos de pneumonia. Existe a pneumonia por imobilidade. Tem a pneumonia comunitária, Uhum. que o paciente fica gripado, evolui para uma pneumonia. Então fica com desconforto respiratório, vai parar na emergência e talvez vá parar na UTI, porque precisa de ventilação, porque precisa fazer antibiótico terapia adequada para retornar nesses quadros. Então, nós analisamos exames de imagem também. E no simples raio-x, nós podemos visualizar a pneumonia, né? Uhum. Então, nós fazemos treino muscular inspiratório. Para melhorar- progredir para isso. Exatamente, para dar um clérix pulmonar, para dar uma força para esse sistema respiratório, dar essa contrapartida à pneumonia. Já a outra pneumonia, que eu disse que existe 2, tem uma pneumonia associada à ventilação mecânica. Então, nós como fisioterapeutas temos o maior cuidado no ato de limpar as vias aéreas, de fazer a remoção dessa secreção, de utilizar equipamentos estéreis, para justamente não levar a pneumonia direto para as vias aéreas. E como evitar a trombose venosa? Trombose, Marquinhos. Que é muito comum também em leite. Precisa circular, né? Precisa circular. Então, o simples fato da gente estar andando com o paciente ali, a gente não quer que ele vá fazer um condicionamento físico, a gente está fazendo um trabalho de melhora cardiorrespiratória e nós andamos como? Com as pernas, com o movimento das panturrilhas, nós estimulamos a circulação. Isso. Então, velho, você tá aí. Vou voltar ao exemplo da viagem. Você tá sentado viajando, pô, vai dar uma esticadinha da perna aí no corredor do. Então, esse simples momento aí já estimula a prevenção de trombose. Mas tem um outro. E o paciente que não sai da cama? Existem os bombeios.
bombeio, ó, bombeio tíbio tássico, bombeio, e bombeio palmar. Quando você vai tirar sangue, né? Você não bombeia aqui? Sangue. Então isso aí já estimula um fenômeno que nós temos chamado retorno venoso, né? Então estimula o sangue, vai arterial, troca, volta, venoso. Então aqui eu estou estimulando. Existe até como se fossem umas calças próprias para isso, né? Isso, Como é que chama aquilo? meias compressivas, né? Compressivas, né? Isso, inclusive, agora os atletas fazem recover com isso, né? Você vê, né? Você tá Como estamos evoluindo. Mas interessante Mas assim. interessante. Porque ali ele vai retirar o ácido lático, né? Vai estimular esse sangue a ser limpo, né? Eliminar as toxinas e acelera o processo de recuperação de atletas. Interessante. Tem o gelo também, que faz uma vasoconstricção e uma vasodilatação de rebote, né? Congela ali, 3 minutos, os vasos comprimem, mas quando solta, vê aquele relaxamento, então o sangue é estimulado a circular, altera a frequência cardíaca, acelera o processo de recuperação. Você vê que isso já é fisiologia, viu? Isso não é fisioterapia, não. Você vê que a importância do trabalho, mesmo para o paciente que está naquela condição inerte, né? Total. Ou seja, até em coma, Marquinhos. Até em coma você faz a fisioterapia. É claro, tem que fazer mobilização articular passiva. Você tem que movimentar esse paciente. Olha, para você que está assistindo, sentado muito tempo, dá uma caminhadinha aí para não ficar com... Vale beber uma aguinha, volta, né? Vá no sanitário, mas para movimentar suas pernas, viu? Mas depois você vai ter que ficar procurando neta aí para poder fazer um trabalho de reabilitação. É só vir, viu? Venha para minha arca, já viu lá? Você vai... Os vídeos... A arca de Noé. Venha para minha arca que a gente resolve. Vou fazer um... Neto, diga, filho. Idosos, muitas vezes, têm déficits cognitivos ou sensoriais. Isso é uma pergunta bem interessante. Como é que você adapta? Veja bem, você tem idosos, não só idosos, mas tudo bem, mas vamos falar de idosos, já que nós estamos tratando de idosos. Tem déficits cognitivos e sensoriais. Como é que você adapta a linguagem até para poder envolver a família no tratamento desse paciente? Veja bem. Uma vez que ele não externaliza absolutamente nada. Bom, você está falando do déficit cognitivo e o nada é o mutismo. Nada, em dois né? casos, Nada é o nada. Mutismo. Não, é contactante, não contactante. Orientado, parcialmente orientado, então. O desafio do Alzheimer, por exemplo, é a aderência às condutas. A gente não tem um retorno, não é? Mas a gente consegue. Você está falando de humanização, você tem que gostar do que você faz, você tem que passar um tempo maior com aquele paciente, com a família, ver o que pode ser feito dentro do que deve ser feito, entende, Marquinhos? Então, a gente consegue, na maioria das vezes, fazer condutas para melhorar a qualidade de vida daquele idoso. Mas nesse caso, o idoso que não tem a cognição perfeita, então a sua questão sensorial perfeita, a família tem que ajudar, né, Neto? Ajuda os cuidadores também, não só as famílias, como as famílias são apoiadas, né, por uma rede de cuidados que incluem os cuidadores, os técnicos de enfermagem também, que são os que ficam na casa, no home care. Bom, eu vou te explicar uma coisa aqui. O idoso tá lá, dormiu a noite toda. Dormiu 7 horas da noite, tomou lá o remédio, dormiu, 8 da manhã, trocou fralda, 4 da manhã, tal, deitado. O simples ato de eu pegar esse idoso, colocar ele sentado na beira-leito, se ele ainda tiver controle de tronco, isso é perda de controle cervical, já é fisioterapia, Marquinhos. O simples fato de eu conseguir colocar ele em pé com a ajuda da família é fisioterapia, Marquinhos. Já gera uma qualidade de vida melhor. De orientar essa família a fazer uma transferência desse idoso. O que é a transferência? É você tirar ele do leito, colocar em pé, andar com ele, colocar na cadeira de roda, levar para tomar um sol. Isso é fisioterapia, Marquinhos. Interessante. Visando sempre a qualidade de vida diária daquele. Interessante você estar falando aí, Neto, o que é que me traz à mente assim? Você é um profissional
que você não lida tão somente com o paciente, muitas vezes você nem lida com ele direito, porque ele está tão inerte, tão fora de atividade, mas que você tem que envolver a própria família. Sim. Aí você acaba lidando não só com o paciente, mas também com a própria família, ou seja, abraçar a família nesse momento, tentar levar a essa família orientações dentro da fisioterapia também é importante no resultado do tratamento do paciente. Total. Até ajuste dos leitos, ajuste dos quartos onde ficam. Por exemplo, eu gosto sempre de exemplificar. Eu chego para atender o paciente. Eu vejo que o paciente tem uma condição socioeconômica boa, né? Eu tô vendo ele deitado ali a maior parte do tempo num colchão casca de ovo, que é um colchão, né? Eu tô exemplificando. Um colchão para prevenir úlceras de pressão. Eu oriento essa família, eu digo, ó, existe um colchão pneumático que troca os pontos de pressão, não é caro, para que você possa, né, ter o mínimo de risco de desenvolver. Então, esse trabalho já é um trabalho do fisioterapeuta com a família, né? Você chega na casa do paciente, a familiar tá estressadérrima. Cansada, muito cansada. Tal. Ó, eu vou ficar com o paciente aqui. Vá ali na varanda, vá ali. Porque quem cuida de um paciente 24 horas, quando é um só, Marquinhos, às vezes não tem tempo de nada. Principalmente à medida que o quadro vai se agravando, adoece junto. Então existe um livro chamado Cuidando do Cuidador, que é muito bom, né? E eu sempre oriento para que o cuidador se cuide, para poder ele ter energia para dar conta daquele paciente. Ô Neto, não vamos entrar nesse tema de cuidar de quem cuida, mas não. Sim. Hoje, você vai voltar aqui para poder falar disso, porque é o seguinte, está muito em voga essa preocupação de cuidar de quem cuida, não só na parte física, a parte emocional também. Porque quem cuida ou quem cuidou de pacientes nessas condições sabe que em algum momento cai em uma doença dessa natureza. Exatamente. Né? Ou seja, fica... São psicossomáticos. Exato. A questão da própria depressão, tantas outras coisas que se acomete. Exato. Tem vários casos. Estresse, burnout, doenças autoimunes desencadeadas por isso. Então... é importante o papel, assim, como um profissional como você, para quando você chega num leito de uma família, que é um leito de uma família, dizer, olha, deixa que eu vou dar um suporte aqui, enquanto você toma um café, vai numa varanda, desce. Mas é isso. É interessante. É isso, para respirar um pouco. Respirar um pouco. Rapaz, eu atendia uma senhora ventilada, sequelas da Covid e tal, um ventilador mecânico na ladeira da Barra, prédio chiquérrimo. As cortinas todas fechadas, de frente pro mar. Ali aqueles prédios que ficam na frente do Yacht Club. Aí, quando eu ia atender, poxa, familiar, né? Pessoas com condições sociais elevadas. Aí, espera que eu vou abrir aqui. Abri o mar ali na frente, tal. Você já vê a mudança no semblante daquela família. Pô, quando eu chegava lá era felicidade na casa. Não que eu seja melhor, que eu seja pior, porque eu identifiquei os fatos. Você fica no lugar daquele lindo, com um visual daquele maravilhoso. Você vai tratar um paciente, você sabe que aquilo vai tratar o paciente. O paciente não é contactante, tal, mas vai tratar o familiar, pô. Ele vai ter aquele visual, vai ter um momento, né, de conforto, abrir a janela. Contemplação da natureza. Lógico. Agora você está falando de famílias com condições econômicas, socioeconômicas favoráveis. É isso. E quando a gente vai para o outro lado da moeda, família que não tem a menor condição de tratar do seu ente, né, que muitas vezes a instituição pública não é que ela negue, que ela nunca nega o atendimento, mas não tem a mesma condição de um hospital, muitas vezes remunerado, né? Como é que a fisioterapia se vê nesse limbo entre o que pode e o que não pode? Quando há carência de recursos, você tem que priorizar a orientação.
Você não pode tirar do seu bolso e resolver um problema de fralda. Você não pode tirar aquele paciente que está no hospital público e pagar uma internação particular para ele. Então você orienta. Por quê? Porque essas famílias não sabem sequer entrar no sistema do SUS. O SUS tem home care, você sabia? Sim, sim. Então, não sabe que o serviço social do hospital, como o Aristide Maltês, por exemplo, resolve os problemas de internação domiciliar voltada para cuidados paliativos. São pessoas que a família não tem recursos, mas são pessoas esclarecidas. Ele está no hospital público. Isso eu resolvi essa semana com a simples orientação: ó, procure serviço social, que o serviço social resolve. Entendeu, Marquinhos? Essa orientação é fisioterapia, é educação em saúde. Poxa, se você está como profissional de saúde ali, você tem um pouco mais de experiência, você já viu isso acontecer, você vai lá e orienta essas pessoas, não é? E muitas vezes a gente compra quando a carência é muito grande, atadura, diversos, eu levo os pezinhos, caneleira e tal, porque pacientes compram, deixam em casa, mas a gente higieniza, leva para um, leva para outro, não é? Você tocou no tema aí, que também nós vamos falar de uma outra, em uma outra oportunidade, vamos falar do SUS, porque eu não ignoro isso, eu tenho conhecimento sobre isso. Não. O SUS é um dos melhores sistemas já visto no mundo, tá? Que pouca gente sabe disso, mas, por exemplo, SUS não é só UPA, o SUS não é só hospital público, o SUS é muito mais do que isso aí. Né? Então, assim, procure de fato a assistência social do hospital, busque informações, orientação. Por isso que a orientação é muito importante. É porque geralmente o cuidador não tem tempo para mitigar esse desespero. Porque é desesperador você ver um pai morrendo, uma mãe morrendo. Você tá precisando de uma coisa e não sabe onde tem. Você não sabe onde procurar, entendeu? Então, você de fora, você chega ali naquele contexto, você pode ajudar, você ajuda. Você como profissional tem... Você tem essa informação. É quase que uma obrigação moral orientar. Você tem, lógico. Orientar. Né? Marquinhos, quando eu resolvo um problema de um paciente, seja ele reabilitando e tal... Você já ganhou o dia. Rapaz... É o que me faz... Tocar todo dia. É o que me faz seguir em frente, mano. É muito bom. Nós estamos tratando aqui de dois polos, certo? Agora, quando você vai para dentro de unidade hospitalar, que existem protocolos, como é que a fisioterapia se vê dentro, assim, daquele sistema rígido, que é um sistema rígido e tem necessidade de ser rígido mesmo, que são os protocolos que a medicina impõe, e outras também, em outras áreas. Como é que você, como um fisioterapeuta humanizado que você é, como é que você lida com isso? Minha experiência foi no hospital famoso aqui de Salvador, né? Um hospital, né, centenário. Então, eu ouvi muito no hospital lá que o leito tem que rodar. O que é isso? O paciente não pode demorar muito. O paciente tem que girar, né? Tem que rodar. Quer dizer, você fala de protocolos. Seguir protocolos é seguir as regras técnicas, é jogar o jogo. Acabou. Tem pacientes no hospital que a gente atende obrigatoriamente, que eu atendi 4 vezes ao dia, 2 de manhã, 8, 10, 14 e 16. Evoluir e tal. Lógico, para determinado plano de saúde, que eu não vou, como eu falei com você, não vou citar nem nome de instituição, nem de profissional, nem de hospital. E tem pacientes que eu atendia 1, 2 vezes, entendeu? A depender da unidade pagadora, dentro do mesmo hospital, né? Com as mesmas indicações, eu vi isso, presenciei. Acabou. É assim que então, para o leito girar, Marquinhos, quando ele entra ali, o hospital já está querendo que ele saia. Não é viável para o hospital ficar com o paciente 30, 40 dias. Então, ninguém fica segurando o paciente. Muito pelo contrário. Sai um paciente que deixa lá, entra um paciente que, entendeu? Dente não falta, não tira férias, doença não tem sábado, não tem domingo, feriado, 24 horas.
Então, 7 dias da semana. qual seria o maior, qual seria o maior desafio do fisioterapeuta? Pegando até você, até com a sua experiência, dentro de um hospital, para tratar de um idoso, por exemplo. Qual é o maior desafio para isso? Desafio no hospital. Porque você já disse um aí. Para tratar com Lidar idoso. com- Qual foi que eu disse? Lidar com que o leito tem que rodar, é um desafio. É isso, é um desafio, né? Desafio, né? Seria isso o Meu maior desafio? desafio seria continuar acompanhando ele depois da deshospitalização. Eu fiz uma cartilha nessa pós agora de hospitalar, justamente com educação em saúde para que ele não retorne. Meu trabalho foi feito em cima de uma cartilha para que ele busque o atendimento ambulatorial, que ele não abandone a fisioterapia. Justamente, o maior desafio é esse, é uma recorrência de um quadro de saúde que leve ele até uma reinternação. Entendeu? Tendo uma reinternação, todo o trabalho... Já é mais grave. Já é mais grave. Já é. Não deu certo, né, Marquinhos? Mas aí você já tem um histórico do paciente, né? Não, se ele for internado em outro hospital, Ah, sim. já é uma internação nova, é outra admissão, porque os quadros podem ser parecidos, mas qualquer detalhe levado em consideração à medida que você tem que ter uma tomada de decisão para decidir a conduta a ser seguida ali. Nesse caso, assim, mas vamos supor, um paciente que ele é internado, ele é tratado, recebe alta, vai para casa, depois de um tempo volta. Eu tenho vários assim. Mas segue os mesmos protocolos ou tem outro protocolo para o fato dele retornar? Eu tenho vários. Eu tenho uma hoje que eu atendi de manhã, antes de... ela foi internada com a broncopneumonia, né? Aí eu só fui lá para ver o relatório de alta médica dela, de um hospital famoso aqui. Eu fui... Aí eu vi que foi broncopneumonia e tal, quadro de vômito e tal, blá, 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 blá. Aí eu vi lá que ela agora tá com a diurese parada. Ela tá precisando passar uma sonda de alívio porque não está mais urinando. Demência grave, né? Evoluindo para o mutismo. E aí eu fui orientar, né, aquele ambulatório ali a procurar rápido, porque ela estava desde ontem sem aliviar. Já estava subindo a pressão arterial, a gente afere os sinais vitais, porque tudo que acontece em seu corpo a gente tem como avaliar. Então, aí é assim que funciona, Marquinhos. O trabalho do fisioterapeuta com os pacientes. Ou seja, cada retorno de um paciente é como se estivesse entrando pela primeira vez. É capaz dela voltar agora para passar os 2-3 dias lá em observação para saber por que a bexiga dela parou de funcionar, para ver se ela volta, porque nesse ambulatório não tinha um profissional que é responsável por passar essa sonda de alívio. E de 8 a 8 horas vai machucar a paciente. Então ela tem que vir com a sonda permanente e tal. Então aí é o trabalho do fisioterapeuta de orientação, né? Agora, como fica? Chama o gestor, a gestora, no caso da unidade, faça isso, procure aqui e tal. Agora, saindo um pouco dessa questão do doente, da porta do hospital para dentro, eu quero saber o seguinte: como é Neto, como fisioterapeuta, lidando com idosos que, assim, você ainda tem seus pais, por exemplo, né? Tenho. Como é que Neto fica depois que chega em casa, depois de tratar tantos pacientes idosos em hospital, muitas vezes até em fase terminal ou coisa parecida, porque trabalha em UTI, né? Você que é especialista nisso. Mexe com você, Neto? Você sabe o que é que mexe? Tem pacientes que eu visito muito mais do que eu visito minha mãe e visito meu pai. Tem pacientes que eu atendia 7 vezes na semana. Todo dia, praticamente? Né? Todo dia eu tô na casa da pessoa. Aí você cria inevitavelmente um laço. Sim. Pô, com meu pai e minha mãe eu não tenho tempo, porque eu tô lá. Eu não tô lá. Fim de semana eu tô cansado. Entendeu? Então, a gente quando trabalha muito com isso, a gente quer fazer o melhor. Em casa, eu não vou mentir pra você, eu sinto, mas não como familiar. Não é? Eu faço de tudo, fico feliz, fico triste, mas
eu não levo pro coração, nem posso, porque senão eu não estaria nessa posição. O que eu levo pro coração é justamente isso. Talvez um pouco mais de tempo. Talvez as boas lembranças. Né, meu pai tá vivo mesmo. Boas lembranças é impressionante. Eu peguei um paciente oncológico esperando um tratamento americano para chegar aqui. Já o que tinha se esgotado aqui, as formas de tratar. Aí um colega me ligou, pega aí, senhor fulano de tal. Aí rapaz, eu passava todos os dias de tarde com esse senhor. Já chegava lá, tinha o cachorro, brincava com o cachorro, sentava, tomava café, pegava ele, descia para a academia do prédio, dava uma caminhada e tal, e fazendo reserva. Pô, as pessoas do prédio embarcaram junto com isso, porque quando me viu, rapaz, que bom que você está fazendo isso pro seu fulano de tal e tal. Então é isso, aquele carinho que ele recebeu naquele estágio. Um belo dia eu estava meio-dia em casa, na hora de almoçar, ligou, evoluiu a óbito e tal, a familiar me ligou, tranquila, que sabe que ele aproveitou aquele fim de vida. Eu fiquei 7 meses, e 7 meses esperando o tratamento chegou, ele começou o tratamento e foi óbito. Você já trabalhou como fisioterapeuta também com jovens, né? Adultos, jovens? Já, inclusive trabalho. Também, não tem restrição, não. Mas assim, você gosta mais de lidar com jovens ou com os idosos? Eu gosto de lidar com o ser humano. Com o ser humano. Maravilha. Né? Porque lidar com idoso tem uma característica diferente. Assim, ser humano. Tudo a mesma coisa, né? Quando entra ali sensacional quando você faz uma conduta e ajusta ali. E você vê que tá funcionando, você diz, opa, eu fico arrepiado aqui agora falando. Você diz, opa, isso aí, ó, vai funcionar essa pessoa. A pessoa sempre vai ser grata a você. E você vai estar sempre feliz vendo que resolveu o problema daquela criatura ali. É muito bom, Marquinhos. Eu sou apaixonado pelo que eu faço, velho. Não. E todo mundo sabe disso. A questão toda de se envolver é compreender a profissão, né? Sim. Porque, como você falou... Não é só isso, não é só a parte técnica. Não, você tem que se... É uma parte. Eu acho que até o resultado ele flui melhor quando você dá um pouco mais... Sim. Não só do neto profissional, mas do neto como ser humano, para ajudar aquele outro ser humano que está ali, né? Isso, você dá, às vezes você tira, porque tem limitações, não é toda família que aceita, não é? Você teve um caso interessante ali em Brotas que eu fui atender, né? Eu trabalhava no home care. Não, agora eu fiz fisioterapeuta, saí, desci a baixada aqui, quando eu cheguei, aí a família abriu a porta assim, desci, não chegava nem carro na porta. Aí eu estacionei em cima e desci andando. É você agora? Puf! A porta em minha cara. Aí eu voltei, falei para o meu chefe, rapaz, tente de novo. Aí, aquela a pose, aquela... um ambiente, o outro extremo. As condições socioeconômicas muito baixas e tal. Pronto, quando eu disse que ia sair depois de 4, 5 meses de atendimento, não, seu Noé e tal, você tem que ir dominando essa família. Porque se eu levasse pro coração essa portada na cara, a gente não sabe eu não voltava, mas a gente não sabe o que tá por trás disso, né? A gente não... E geralmente é o estresse, viu, Marquinhos? Porque você... Uma simples internação, por exemplo, de um idoso, o idoso não pode ficar sozinho. Aí já vem aquela, quem vai dormir com minha mãe? Quem é você hoje? É esse aqui? Pô, todo mundo tem suas atividades, tem sua família e tal. Aquilo tem um peso emocional que a pessoa somatiza, que fica doente junto com o paciente. E o paciente sente, né? Por isso que eu digo, o trabalho ele é com a família, né, bicho? Também. É justamente todo o contexto. Se o contexto todo estiver doente, você não consegue reabilitar o paciente. Ó, Neto, no início do nosso bate-papo, você falou uma coisa interessante da questão da humanização. Eu tive a oportunidade, na minha vida como advogado, em dar aula, tá? Em instituição de ensino particular. E eu sempre dizia isso e digo até hoje, que uma das maiores falhas do curso de Direito, que eu entendo ser uma falha, é que pouco se estuda 3 ciências: a psicologia, a filosofia e a sociologia. Porque entender de leis, normas, técnicas, princípios, massa,
legal. Como diz no baiano, né? Massa, legal. Tá. E do ser humano? Que é o principal fator da mola propulsora de tudo isso. Ninguém estuda, ninguém se prepara. Então, assim, lidar com o ser humano não é só lidar nas questões técnicas, como você está dizendo. Né? É lidar nas suas nuances, nas suas dores, nas suas alegrias, nas suas tristezas, né? No que é possível, do que não é possível, né? Na projeção do que o paciente quer, na filosofia de vida que o paciente tem. Então, ou seja, você que lida com o ser humano todos os dias na sua vida, é imperioso que o profissional entenda que ele não está lidando com uma máquina que precisa, né, precisa trocar um óleo que já fica bom de novo. Existem outras questões que não estão na técnica que ele precisa entender. E influenciam na técnica. Né? Essas questões influenciam, sim. Estou dizendo. Como é importante o conhecimento e a relação humana no tratamento, seja em qualquer área. O ser humano não é um ser separado à parte biopsicossocial, não é. É um ser integrado. Então, essas partes têm que estar em harmonia. E o profissional atendendo esse ser humano, como você está falando, tem que entender um pouco disso. Recuar, aproximar, orientar e modular aquela situação nesses 3 fatores aí. Eu falo da humanização, né? Agora, como é que você adapta a sua comunicação, assim, como você falou, né, das realidades sociais, né? Você adapta a sua comunicação para as famílias que têm essas disparidades sociais? Ou você tem assim, um termo único para todos eles? Não, tem que ter. Tem que ter, até porque você tem que fazer o cuidador. Você está falando dos cuidadores da condição social do paciente, do paciente, cuidador, né? Da família. Então, da família. Eles precisam entender a sua linguagem. Então, tem pessoas mais esclarecidas, tem pessoas, não estou falando de condição socioeconômica, tem pessoas que entendem mais onde você quer chegar, tem pessoas que não entendem, tem pessoas que não querem entender, porque dá muito trabalho. Aí você tem que identificar. Uma vez identificado, você tem que tentar modular isso, porque faz parte dos ajustes das suas condutas para tratar esse paciente, entendeu, Marquinhos? Você tem que realmente fazer o que o contexto pede em relação a essa comunicação. Aproveitando, eu queria mandar esse abraço aí para todos os estudantes de fisioterapia, inclusive para meu sobrinho. Você Felipe, tem um sobrinho, né? Felipe, está estudante de fisioterapia. Um beijo, Felipe. Sucesso, viu? Presta atenção que o Neto está dizendo que você vai estudar bem, tá certo? Ele é um menino, ele sempre quis essa área. É filho de Fabinho, é? É filho do meu irmão, Fábio. E assim, ele sempre quis essa área de fisioterapia. E ele, desde o início, desde muito novinho, que ele já dizia que queria ser fisioterapeuta. Então, sucesso aí na sua futura profissão. Eu costumo dizer, eu dizia sempre lá na faculdade de Direito, que a profissão começa no seu primeiro dia de aula. A cerimônia do jaleco lá, né? Ali você já tá. Ali você o jaleco, você já se sente o Mas cara. eu acho que a profissão começa no primeiro dia de aula mesmo. Claro. Né? Você tem que ali já se sentir um profissional. Claro. Nas suas conversas, na sua família, nos seus estudos. E geralmente é isso que acontece, viu? Não, mas pelo menos, se não deveria ser assim, pelo menos, né? Assim. Ô, Neto, o que é que você entende no trabalho hospitalar que está precisando ser melhorado, seja ele público ou no privado, para o tratamento do idoso? Para o tratamento do idoso, seguir as regras das PLs, as PLs do idoso, né? PL é o quê? Políticas públicas voltado para o idoso. Equidade. Você respeitar e dar condições às unidades, não só hospitalares, a todas as unidades de saúde a darem o que o idoso tem a ser oferecido pelos programas. Né? Existem diversos. Eu andei dando uma pesquisa. Programas existem. Exato. Mas não são colocados em prática. Por quê? Porque
há uma ausência de objetivos dos poderes públicos a colocar esses programas em prática. Por exemplo, atividades ao ar livre, né, planejadas por um setor da sociedade ligado a determinada área política. Essa atividade, se fosse recorrente, tem recursos para isso, iria diminuir o custo de saúde, né? O idoso já poderia... Aqui em Salvador você tem visto as academias ao ar livre, Sim. não é? Então isso são políticas que estão sendo seguidas, não é para a pessoa ficar malhada ali, é para diminuir o custo de saúde. Esses encontros que tem de mamografia e tal, para uma identificação precoce. Então, aumentar isso e colocar isso dentro do escopo do idoso seria interessante, né? Aprimorar, aprofundar esse lado político, esse lado físico, né? Emocional, social, dando participação ao idoso nessas políticas públicas, seria interessante. Você usou o exemplo aí das academias ao ar livre. Legal. E eu ouvi um comentário que eu não me contive em rebater esse comentário. Uhum. Uma certa pessoa, uma vez, não tem nenhuma relação comigo, apenas ouvi, eu estava num certo ambiente, que ela falou assim: é um absurdo a quantidade de academias que estão surgindo em Salvador. Eu falei: não é absurdo não, ainda bem. Absurdo seria se explodisse mais ainda farmácias. Mostraria que a sociedade está doente. Enquanto mais surgir academias e profissionais da área da educação física, isso mostra que a sociedade quer se cuidar, quer ter mais qualidade de vida, quer ter mais saúde. Isso é bom. O que tem ainda é pouco. Deveria ter uma academia dessa ao ar livre em cada bairro de Salvador, que são 147 bairros, se não for um pouquinho mais. No dia que tem uma, que eu moro lá perto, eu vejo uma, né? No meu bairro que eu moro também tem uma. Pois é. Então, assim, é importante isso. Bom. Você está trazendo... Ali, priorizando pessoas de uma condição socioeconômica, e vou te dizer, que não vai pagar um low cost A ou B, não é? E vou lhe dizer, tem muita gente que poderia pagar uma academia e está lá. Tá ao ar livre, Marquinhos. Tá ao ar muito livre, bom, ó. É mais gostoso. Com sol, que maravilha. Excelente qualidade. A do bairro que eu moro, por exemplo, excelente qualidade. Eu vejo lá. Não é? Tem uma professora que mora no meu prédio que dá aula lá. Então, assim, quando eu vi esse comentário, é um absurdo, tanta academia surgindo, que surjam mais. O nome disso é promoção de saúde. Pois é, então... Essas políticas poderiam ser voltadas para os idosos também, né? Tá dado o recado espaço, aí. Claro, exatamente. Espaço público, uma dança de salão, atividades públicas voltadas para idosos. Você vê alguma? Não. Agora, se tem é privado, muito pouco. Exatamente. Né? E privado, tudo bem. Coloque privado, velho. Coloque privado. O idoso geralmente tem estabilidade financeira, pode pagar. Bota alguma coisa nesse sentido aí, prioriza os idosos, caminhadas para idosos e tal. Talvez eu não veja, porque eu moro num lugar onde tem caminhadas. Eu vejo de instituições, de várias instituições. Não, tem muitas instituições que fazem isso. Mas eu acho que é muito pouco ainda. É porque para um trabalho físico, isso é a caminhada da primavera. Quantas vezes você caminhou na primavera? Uma dia 21 de... primavera. Não, só no dia da primavera, não é? Primavera. Para você ter um retorno que seja significativo, você tem que ter uma sistematização. Disciplina ali. Poxa, eu trabalho como que tal, não vou fazer academia. Não, porque eu já me canso demais no trabalho, isso já é uma malhação, não é? A sistematização. O mesmo paralelo traçando para essas caminhadas de instituições. Você precisava ter esse tipo de trabalho voltado para o idoso sistematizado. Quais são as atividades que o idoso gosta de fazer? Caminhar, dançar, tai chi chuan, não é da nossa cultura? Pode experimentar. E tem diversas outras, é só pesquisar. Verdade. Não é? Verdade. Dentro da nossa condição climática, o que é que se pode fazer? Eu já lhe perguntar se o sistema de saúde está preparado para o envelhecimento da população. Mas você já deu umas respostas aí que, assim, não está preparado. Mas pode se preparar. Pode, Marquinhos. Nós temos bons profissionais aqui na cidade. Temos áreas capazes de traçar objetivo. Áreas bastante. É uma cidade belíssima. Cidade bela. Não é? Litorânea, que pode fazer milhões de coisas. Então, milhões de coisas. E outra coisa, estamos envelhecendo.
Eu estou, não sei você não. Eu estou. Daqui a 4 anos eu estou com minha carteirinha de idoso, pai. Eu tô há 8 anos com 55 4 não, anos. 3, que eu vou fazer 57. Você é mais novo que eu. Eu tô há 8 anos com 55 anos. Mas não sai de 55 anos nem a zorra. Maria, você é o caçula, rapaz. Agora, você enxerga algum avanço na fisioterapia hospitalar, né? Você que tá lá dentro. Do dia que você entrou até hoje, você viu avanço na fisioterapia hospitalar? Bom, avanço tecnológico, avanço de qual forma, né? De uma forma geral. Eu acho que os avanços tecnológicos são disponíveis com recursos. Ponto. Agora, o avanço do profissional em si, se humanizando, o profissional que entra identificando não só o paciente, como tudo que ocorre ao redor do paciente, isso para mim seria um avanço. E eu acho que as empresas, você teve com a psicóloga aqui falando de empresa, o hospital é empresa. Então o avanço está sendo nesse sentido de melhorar a qualidade do profissional dentro do hospital. Não só fisioterapia, como todos. Não sei se nós falamos no podcast aqui ou fora de alguns profissionais que você, né, não teve muita empatia, pediu para trocar e tal. Sim. Isso acontece com todos os profissionais. Pronto. É isso. Esse seria o avanço do ser humano profissional, não o avanço tecnológico. Avanço tecnológico tem muitos. Tem muitos. Ou seja, o gargalo ainda é humano. Com certeza. O gargalo ainda é a figura humana ainda. Com certeza. Né? Porque nós trabalhamos com movimento, com mãos, identificar e pegar os recursos que temos, tem disponível. À medida do possível. Assim como tem uma VNI no hospital particular, que é um CPAP, pressão positiva expiratória, né? Você bota fazer uma ventilação não invasiva. O cara tá com problema no pulmão, precisando dar condição àquele pulmão tal. Eu tenho um colega entre rios que faz VNI com selo d'água. Você sabe o que é selo d'água? Pega uma garrafa de água. Selo não. Pega uma garrafa de água, coloca um canudo e manda o paciente assoprar. Trabalho respiratório. É trabalho idêntico. Então... Aspirometria, né? Aquele negócio que chama. Ergospirometria é uma forma de você mensurar a capacidade pulmonar. Certo. Esse já é um trabalho de você desenvolver a capacidade pulmonar. Então, um trabalha com a máquina de última geração, uma coisa assim. E exatamente, manda encher a bola. Por isso então é vontade. Aí quer que se desenvolva o ser humano, pô. Você tem que ter estratégias. Por isso que conhecer ele todo é interessante, né? Não somente o paciente, mas toda a estrutura familiar é interessante. Exatamente. E o que é que você quer com aquele tipo de trabalho ali? É chegar aqui, eu posso ir por aqui e posso ir por aqui. Encontrar o melhor caminho para melhorar. Vai depender da condição, né? Olha, nós estamos conversando aqui com Noé Tavares Neto, ou simplesmente Neto, né? Fisioterapeuta, educador físico, especialista em UTI, e ele também é graduado em Educação Física com especialização em Fisiologia do Exercício. Deixa eu te falar uma coisa. Eu sou pós-graduado em UTI. UTI. Exatamente. Para você ser especialista hoje, pelo CREFITO, você tem que fazer uma prova de validação para você trabalhar em unidade de terapia intensiva. Então, eu sou pós-graduado em unidade hospitalar, com ênfase em unidade de terapia intensiva. Entendeu? Só para ficar bem claro. Não, sim, perfeito. Pronto. Tá bom. Tem que explicar isso direitinho. Tem que explicar. No Conselho Regional de Educação Física, ele é registrado com o número 2370, e no Conselho Regional de Fisioterapia, 325708. Isso. F. Neto, a gente está caminhando assim para próximo do nosso final, do nosso bate-papo. Já foi rápido. E eu queria agradecer mais uma vez ao escritório Marcos Medrado, advocacia especializada, a Matiz, psicologia, a Multivet, clínica médica veterinária, pelo apoio de sempre. Tá? E, Neto, eu tenho algumas curiosidades que eu queria que você desmistificasse isso. Tem algum mito na fisioterapia em idosos que te incomoda? Algum mito? Que te contaram uma vez, até antes de você entrar na faculdade, que depois que você viu que isso não existe, não passa de um mito mesmo? Que o idoso é mal-humorado.
que o idoso vai resistir, não vai querer fazer. Não, aquele, entre aspas, velho ou velha rabugenta. Nunca encontrei, velho. Sempre encontrei pessoas ótimas, pessoas dispostas a se ajudar, pessoas extremamente simpáticas, educadas. Esse idoso, não, pô, trabalhar com velho mal-humorado e tal. Até os que são assim, quando você dá 15, 20 minutinhos de ouvido para ele, senta aqui, ó. Oh, tudo bom? Como é que tá o senhor? Tudo bem? Tá. Daqui a pouco o cara vai destravando, a senhorinha vai botando para fora. Daqui a pouco, meu filho, já tá se tratando de filho, quer um café e tal. É o desenvolvimento pessoal, é o que o fisioterapeuta tem que ter. Humanização, Marquinho. É identificar. Esse mito de vai chegar lá e tal. O familiar, às vezes, é muito mal-humorado, porque não quer estar ali, né, velho? Muitos deles não querem estar, mas isso mostra, esse seria o mito. Isso mostra que é o retorno que o paciente dá, né? Então, muitas vezes, a gente não sabe como é que estão tratando ele, né? Então, o retorno que ele dá, muitas vezes, é esse. Ele quer um ouvido, rapaz. O idoso quer presença. Todos nós, né? Quer ouvido. Mas você ainda tem filhos que são próximos, você tem esposa e tal. Idosos geralmente são muito sozinhos. Sozinhos, pô. Quando você dá ouvido a ele... Você dá ouvido, você senta, conversa e tal, pá. E termina que você gosta daquele diálogo, porque tem muita experiência para passar. Ah, sim. Ou você abre o coração também. Você dá e você recebe também. Neto, você disse que você já atua como profissional da área de fisioterapia desde 2020. 2020, exatamente. Então nós estamos aí falando de 6 anos de experiência na sua vida. Mas com pessoas eu tenho uma experiência desde 88, quando eu comecei a trabalhar com educação física nas academias. Então, eu já trabalho com gente desde esse tempo. Eu precisei corroborar minha carreira com o título de fisioterapeuta, né? Mas eu já reabilitei muito na minha academia no Rio Vermelho. Você chegou lá, pois me lembro dela. Eu tive uma academia, gente, de 94 a 2007. Então, eu empreendi nessa área. Me lembro. Aí, quando eu comecei a atender, né, fora da academia, eu fui para a docência superior, fiz parte de alguns programas da UNEB, alguns programas do Conselho Regional de Educação Física, são instituições que eu posso citar aqui. E aí, quando eu me deparei com a minha nova demanda, eu precisei corroborar com isso. Porque eu quis ir sempre para a unidade hospitalar, sempre. Apesar de não estar hoje no hospital, eu sei o que envolve tudo de hospital. Sem citar nome que não precisa, teve algum caso que te marcou na fisioterapia? Caso que me marcou. Eu tenho diversos pacientes que já foram a óbito que eu gostei muito, me marquei. Que geralmente a gente se apega de uma forma ou de outra e a gente vê que, né, a vida é finita. É finita. Aí você remete aos seus parentes próximos, você diz, poxa, se senhor, se senhora fulano de tal foi a óbito e eu senti tratando, imagine os que precisam de mim, que estão por perto. Aí me deixa bem reflexivo. Eu sinto isso, mas alguma gravidade de situação, o profissional de saúde não... Eu acho que não vem com esse chip de... Mas assim, alguma situação que te emocionou muito, assim, ou com o paciente, ou com a própria família do paciente? Ah, sim. Quando o paciente entra em parada dentro da UTI mesmo, que aí tem a RCP, né, que tem a parte de tentar fazê-lo voltar. Eu já presenciei isso diversas vezes, você vê a vida se esvaindo assim em sua frente, você realmente sente. Naquele momento você sente. E me chocou nas primeiras vezes. Ou então, no hospital bem famoso oncológico aqui, que você saía para almoçar, você voltava, o paciente já tinha ido, não estava mais. E lá tem
um negócio que me marcou bastante, uma maca que é tipo um forno. Bota ali, para não ficar coberto com lençol, se fosse uma cápsula em cima de uma maca. Assim você já disse, poxa, fulano, pessoas que você falou de manhã e de tarde já não tá mais lá. Aí você sente aquele vazio. Mas depois você pensa, pô, que é a vida. Mas isso fica recorrente ali, fica recorrente cá. E tem a contrapartida do sucesso que você teve aqui, que você teve ali, de uma conversa boa. São altos e baixos. É bem variável essa curva. É um combo de emoções, né? Mas é gostoso, velho. Você termina se apaixonando, bicho. Agora, Neto, pra gente finalizar, eu queria que você, assim, simplesmente com uma palavra, se definisse o seu trabalho como fisioterapeuta. Pra mim, na verdade, foi um renascimento, Marcos. Foi um renascimento porque eu já tô com uma certa idade, eu tô com 56. Porra, certa idade, o cara tá com 56 anos. Tô com 56, então agora eu tô, vamos dizer, tô com o quê? 6 anos de carreira, né? Nessa área. Como fisioterapeuta. Como fisioterapeuta. Como educador físico, tudo bem, tem uns 30. É isso. 40, né? Então... você renascer e você agregar valor ao cuidado que eu tive sempre com o ser humano e podendo ajudar ainda mais, isso aí me dá uma força para acordar todo dia, porque você tem que ter um motivo para acordar ali. Você tem que gostar, velho. Né? Perfeito. E qual seria o seu maior desafio como fisioterapeuta, Neto? Daqui para frente? Meu desafio é ficar com saúde para poder continuar. Se Deus continuar me abençoando, eu vou continuar fazendo o que eu gosto para sempre, Marquinhos. Até o dia que o Papai do Céu me chamar lá na casa do Pai, como dizem algumas amigas minhas. Já ajudou bastante, pronto, tá na hora. Já. Então venha pra casa do Pai. Aqui em cima tem uma galera precisando de você. E teve algum momento desses 6 anos que tenha sido mais gratificante para você? Um momento assim específico, Eu tenho isso sempre, Marquinhos. Quando você pega pacientes que têm um prognóstico ruim e você consegue superar as expectativas, eu tive diversos, Marquinhos. Diversos. Uma senhorinha mesmo que eu trato até hoje. Ela me paga menos do que o necessário, mas me paga com castanha, me paga com dúzia de ovos, me paga com bala de canela e tal, e eu trato. Ela me paga um valor, mas não me paga o valor necessário. Eu faço terapias com ela. Essa paciente especificamente, se ela assistir, ela vai saber quem é. Já tem uns 3 ou 4 anos, virou praticamente uma irmã mais velha minha. Ela tinha um prognóstico péssimo. Peguei em cima da cama, ela não teve condição de botar prótese no quadril, não teve indicação, tal. Arrumou ali, né? Hoje em dia, velho, ela tá cuidando do jardim dela, fazendo as atividades dela, indo pra missa, sai, vai na casa. Foi assim, coisa de Deus. Se você olhar a radiografia, você diz, aí não anda mais não. Foi uma autofratura, então os ossos já estavam fracos, ela virou perfeita. Eu acho que ela anda hoje e ela vai continuar bem, porque ela não teve noção da gravidade do quadro dela. Ela acreditou em mim, então tem isso também, viu, Marquinhos? O ser humano, quando acredita na cura, eu vejo isso. Quando ele é positivo em relação ao prognóstico, a coisa vem. Melhora, é espiritual. E quando ele percebe que você quer fazer ali, você não tá ali por obrigação, né? Eu nunca trabalhei por obrigação. Adoro tudo. Fazer o que faz eu tenho que gostar. Nós conversamos disso aqui no podcast com a doutora Tatiana Oliveira sobre isso. Eu tenho que gostar. O trabalhar não é fardo. Não, de forma. É uma diversão, um prazer. Né? Você tem que sair para fazer o que você gosta. E eu ouvi também alguém falando aqui que dinheiro é consequência. É consequência, velho. Com certeza, absoluta. Neto, deixa a mensagem. Pode ser essa câmara aqui, para familiares e cuidadores de idosos que possam precisar de fisioterapeuta, a importância desse profissional. Eu acho um profissional completo para você contratar. Por quê? Porque ele tem condição de identificar
todos os fatores envolvidos nesse internamento domiciliar, nesse idoso que está precisando de uma recuperação. Então, ele pode abarcar todas as situações, desde a ergonomia do ambiente, até situações a gente faz uma inspeção de saúde, situações de comorbidades, ajustes, indicações para geriatra, indicações para psicoterapias, não é? E pode ajudar também o cuidador, né? No sentido dele não se estressar muito, a gente tem um aconselhamento, a gente tem a educação em saúde, então é um profissional completo, junto com todos os outros, cada um tem sua importância, mas o fisioterapeuta em si é um profissional completo. E a frequência que ele está no seu ambiente, 3 vezes na semana, 4, 5, a depender de que forma seja feito o plano terapêutico, vai significar muito no tratamento do contexto geral da saúde desse idoso. E agora deixa um recado para aquele jovem, ou não, jovem também, porque hoje nas faculdades tem muita gente já de idade entrando, mas para aquele ingresso nas faculdades, ou que estão também saindo da faculdade, deixa um recado para quem vai iniciar nessa carreira da fisioterapia, Neto. Você vai iniciar, você vai ver diversas áreas da fisioterapia. Tem diversas. E aí você vai flertar com uma área. Vá nessa que você vai flertar, que você vai ser feliz. Esqueça dinheiro, faça com paixão. Vá para uma área que você goste, que você não vai ter erro, vai ser um profissional muito bem sucedido. E onde é que nós encontramos Neto? Por onde? Qual é o seu endereço no Instagram, nas outras plataformas, telefone? Minha página nova, eu tô com a equipe de produção aí que me convidou para fazer um Instagram profissional. É @NoéTavaresNeto. Noé Tavares Neto. Noé Tavares Neto. E lá tem meu contato de WhatsApp. Onde eu atendo ambulatorial, não atende pessoas de fora. Então, se quiser algum contato, meu WhatsApp tá nessa página. Instagram. Tá no Instagram. Noé Tavares Neto. Né? Neto, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Obrigado você, Marquinhos, pela oportunidade. Muitíssimo obrigado. Nós vamos nos encontrar mais outras vezes aqui, sem sombra de dúvida, tá? E para você que tem algum paciente, seja na sua família ou não, mande esse vídeo, esse podcast para alguém que possa de fato se interessar por isso, que as informações trazidas aqui por Neto são muito importantes para todos nós. Nós no presente e nós no futuro. Lembre-se, como dizia meu sogro, quem não quer ficar velho morre novo, né? Então, assim, possa ser que a gente venha precisar de um profissional como Neto, como eu já precisei, né? E, assim, agradecer mais uma vez a sua participação, a sua presença. Obrigado. Espero que a gente se encontre aqui outras vezes, sem sombra de dúvida. É só convidar que estarei aqui. Um forte abraço a todos vocês. E, olha, lembre-se, dia 28 para a semana, 28 de abril, teremos aqui no podcast uma nutricionista que vai trazer assuntos de extrema relevância para a nossa saúde. Não perca, dia 28, terça-feira para a semana, uma nutricionista aqui no podcast Direto da Fonte, porque aqui o conhecimento sai de onde a fonte brota, certo? Um forte abraço, fique com Deus e boa semana. Forte abraço. Conversas que esclarecem, ideias que transformam.